Eu chego com sono, acabando de acordar. Chego um pouco de medo, assim, eu recebi uma informação sobre alguém no trabalho que eu não sabia, assim, e um pouco sem saber como lidar com essa informação, porque eu conheço um outro lado da pessoa. Então, tô querendo entender como navegar, assim. E se tu está aberto no campo desde ontem à noite. E, além disso, eu recarregado, assim, nutrido dessa última semana. E você, Thaís, como... Tá travando um pouco pra mim? É só pra mim ou pra vocês também? Para mim Essa- também, eu vou agora no final. Tá. É, primeiro, uma questão de logística. Hoje eu tenho que sair às 11, tenho um outro compromisso. Eu chego um pouco bagunçada, com a sensação de que muita coisa para fazer e pouco tempo. E eu gosto de fazer as coisas com calma. É, chego sentindo tristeza, porque eu perdi uma tia 3 dias atrás e ela era muito importante para mim. E eu acho que é assim que eu chego, um pouco bagunçada com os horários e com essa tristeza. Camille, Bom dia, time. Eu chego hoje, pisei na reunião, ainda sendo demandada pela Eleonora, assim. Ela tá aqui comigo, tá brincando de bloquinhos. E aí, tava aqui um pouco interagindo com ela e um pouco querendo pisar no meu espaço, mas ainda sentindo que tá bem misturado hoje, sabe? E que a minha sensação é que amanhã vai ser um pouco assim de negociação de espaços, sabe? E negociar o quanto eu interajo com ela e o quanto eu quero ter o meu espaço também. E, e eu vim com não uma grande pergunta, talvez uma grande pergunta, não sei. Então, visitei uma escolinha na semana passada, uma escolinha na natureza, e eles estão funcionando dentro da legalidade como escola, e numa metodologia é mista, assim, eles usam um monte de metodologias. Mas uma coisa que eu percebi, num dos dias, que as crianças que vão lá, elas já se conhecem, tipo, elas já são amiguinhas. Então, elas têm os grupos de preferência já, as panelinhas, sabe? E aí eu vi, num dia em específico, a Eleonora querendo interagir, e ela não conseguia, tipo, furar as panelinhas, sabe? Tipo, e tinha até. é, as crianças tinham raiva, assim, e ficavam, sabe, fazendo maldadinha, assim, não crianças más, mas, tipo, falando uma no ouvido da outra, fazendo mesmo o clubinho acontecer. E aquela foi uma coisa que me. Eu senti tristeza e medo. Tristeza por ver acontecer e medo por eu não ter ferramenta do tipo, o que eu poderia propor para as crianças nesse caso, respeitando a individualidade delas, porque eu sei que as crianças têm preferências, como a gente, como adulto, né, tem afinidades, mas como furar essa bolha e ensinar já para as crianças a inclusão, os espaços coletivos, o brincar coletivo. Então, eu perguntei para elas como elas conduziam e elas me deram uma resposta. Mas eu queria trazer essa pergunta para o grupo, sabe? Como construir com as crianças no coletivo? É, só um minutinho. E eu queria ouvir de você, Maila, como você chega. Bom dia. É, eu chego eu percebendo que as segundas-feiras para mim são dias bem intensos, as segundas-feiras de manhã.
É, é um dia que eu sinto, parece que todas as emoções juntas ao mesmo tempo, que eu saio de um espaço da onde eu tinha um relaxamento e começo a sentir as emoções todas ao mesmo tempo, e isso me dá confusão, assim. Então, é, eu percebo que é muito bom estar com vocês aqui para poder estar olhando para isso, mas ainda hoje, principalmente, já já falei com pacientes, já falei com amigas, já entrei em vários mundos e sinto tudo muito intensamente e, e é uma chorei de alegria, fiquei triste, é, já me emocionei, já me liguei ao que eu desejo ver mais no mundo e eu vejo que a segunda-feira é um dia, sim, de muitas emoções, que eu fico imaginando como que as crianças chegam também, né, na segunda-feira na escola com isso tudo, como que elas é, fazem essa mudança, né, do ambiente, parece que é de um ambiente que é você para um ambiente do mundo, né? Então, como essa transição que a gente está em contato com tudo do mundo. Parece que segunda-feira parece que vem tudo do mundo ao mesmo tempo, as percepções e sentimentos do mundo ao mesmo tempo, como se eu saísse de mim e tivesse no mundo, tá? Eu chego meio assim. Quem tá faltando agora? Eu, cheguei agora. A Jéssica? É, eu Sim, não sei depois quem a é Amanda e minha depois a assistente. Adri. Hum, bom, eu chego um pouco de azia, assim, meu corpo físico tá sentindo alguns sintomas da gravidez. Hum, é, chego alegre, assim, eu comecei o dia bem alegre, mas fui atravessada agora com esse pedaço da fala da Mayla que eu escutei, assim. Aí me reconheci também nessa, né, nesse, nessa virada brusca, assim, da chegada da semana. Chego energeticamente. Estou me percebendo com uma energia um pouco mais baixa. Estou na terceira reunião, então estou sentindo uma necessidade de, fazer algum intervalo, até para comer. Hum, chego assim. E chego celebrando que ontem eu tive contato com muitas crianças. Teve um chá de bebê aqui no quintal da minha casa. Eu fiquei o dia inteiro com elas. Eu falei, eu vou ficar com as crianças, que geralmente muito curioso que os chás de bebês, pelo menos que eu já participei, as dinâmicas são para os adultos e as crianças ficam ali, né, brincando juntas. E aí eu, me propus a ficar com as crianças e foi muito gostoso. Tô com um corpo físico bem cansado, fiquei o dia inteiro com as crianças, assim. Ao mesmo tempo, sentindo muita alegria por ter, experimentado isso. Chega assim. E você, Amanda? É, assim que eu sentei aqui para o encontro, eu estava muito feliz, assim, em paz. Tem sido um experimento bem fabuloso, viver com mais calma, assim. As minhas segundas-feiras eram bem cheias do que a Maila descreveu, assim. E hoje eu tô bem feliz, assim, por estar bem presente nesse encontro. Mas embora eu tenha chegado aqui bem feliz, assim, bem feliz com a minha vida do jeito que ela tá agora, o ritmo que ela tá agora, eu também tenho sentido uma tristeza desde que eu entrei aqui. Não sei se pelo falecimento
da notícia do falecimento da tia, ou pelo que a Maila trouxe, ou também pelo que a Camille trouxe, mas eu acho que o campo do encontro tem uma tristeza, assim. E eu tô sentindo essa tristeza agora, por essas pautas. É assim que eu chego, e você, Dri? A Adri saiu, ela disse que não, ela vai atender uma questão com o filho agora. Tá. Tá bom. Queria fazer um pedido logístico, se vocês têm alguma resistência de eu comer aqui com vocês. Então, ok, obrigada. Tem umas portas que se abriram, é, e vou entrar em alguma delas, mas se alguém tiver algum impulso, você pode simplesmente pular no espaço, tá? Sobre o que você falou, Cami, sobre... Parece muitas vezes que quando você deixa a organização das estruturas sociais com as próprias crianças, sai-se muitas vezes algo que, em parte, pode ser um reflexo de como as crianças veem as estruturas adultas, de uma certa forma, mas em parte também pode ser uma reação imatura ainda das crianças para com como o corpo delas funciona, ou como o sistema biológico delas funciona, como o cérebro delas é desenhado para pensar ou interagir, né? Então, a gente, ser humano, tem uma consciência e a gente consegue, é capaz de fazer muitas coisas e entender muitas coisas, e, e a gente também é bicho, né? No sentido de tem muito da nossa genética e dos impulsos que eles não definem, essa é a mágica do ser humano, né? Nosso instinto não define como a gente se comporta. É diferente da maioria dos animais, que o instinto deles define 100% de como eles se comportam. Mas o nosso instinto não deixa de existir. E aí a gente decide como se comporta em cima dele, né? Então, quando eu penso nas crianças assim, eu penso que ao ver você falando isso, como eu vejo que se repete em vários outros ambientes, eu vejo que tem algo assim de como as crianças elas se comportam muitas vezes em grupo, excluindo outras crianças, ou se fechando, ou tendo uma criança que exerce um certo tipo de poder em cima das outras crianças. E eu desconfio que seja parte do totter, parte do totter que as crianças pegam dos pais, e parte de como elas reagem aos instintos delas. Mas aí vem para mim essa porta de como, quando eu penso em como abrir uma porta para uma criança para ela experienciar algo diferente, eu penso muito semelhante de como abrir a porta para um adulto para ele experienciar, como abrir a porta para um adulto para ele experienciar algo diferente. E acho que o que eu venho descobrindo nesses últimos tempos como treinador é criar uma experiência onde a pessoa pode descobrir a diversão, ou descobrir quão gostoso, ou quão transformador, ou quão empoderador é o tipo de proposta que eu estou fazendo para ela. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer um workshop de responsabilidade radical e quero que os adultos, de alguma forma, tenham a opção de escolher por um contexto de responsabilidade mais alta, eu faço dinâmicas onde a pessoa pode sentir o poder que tem na responsabilidade. E a diversão de criação que é quando você assume mais responsabilidade. E, e aí, acho que com as crianças, eu vejo algo. O que eu percebo que eu fiz no passado, em situações dessa, como que a Camille trouxe, é de eu entro na brincadeira com as crianças e eu começo a criar coisas extraordinárias. E aí, naturalmente, as crianças começam a orbitar em volta de mim. E aí eu seto o meu contexto ali. Então, eu não excluo nenhuma criança, eu incluo todas, eu crio o contexto que eu quero. E, e aí isso dá um novo repertório para elas, pelo menos. E elas experimentam uma diversão com esse tipo de amparamento de espaço.
E esse, pelo menos, é o que normalmente eu faço. Ficou claro o que eu quis dizer? Quando eu entro na brincadeira. Então, eu começo a criar coisas. E as crianças se juntam no meu grupo, pode-se dizer. E aí lá eu... Isso, eu seto o meu contexto. Um pouco Então, como assim. só uma pergunta. Nesse caso que a Camille trouxe, eu entendo que não era a proposta dos Uhum. adultos interagirem. É, porque acho que é uma escola, ela estava como Uhum. observadora, né? Você tem Sim. alguma proposta nesse? O que que você faria? Deixa eu trazer mais um ponto, porque eu percebo assim que em espaços em que há um número limitado de crianças, 20 crianças e tem um amparador de espaço, dinâmicas desse tipo são muito possíveis e adequadas. Mas às vezes existem contextos, como por exemplo de escola, que você tem 300, 400 crianças brincando livremente ali. Então, a dinâmica de ter adultos amparando, né, nem sempre nesses contextos é possível até assim, ou nem sei se é adequada também, sabe? Então eu queria também que a gente pudesse explorar um pouco sobre esse ponto de vista também. Uhum. Uhum. Sim. Sim, o que eu tô falando, nenhuma discussão que eu tô falando é certa, mas são experimentos, né, que a gente pode fazer nesse tipo de situação e descobrir o que acontece. É, eu gosto de ter limites claros que não se ultrapassam, e se esses limites eles são ultrapassados, isso é conversado, é comunicado, mesmo num recreio, numa experiência, assim, existem coisas que a gente não faz, coisas que a gente não ultrapassa, mas gosto de, além desses limites, ter um espaço grande para erro. Criança fazer, para criança excluir uma outra e descobrir por alguns anos como isso funciona, e depois descobrir por alguns anos como outra experiência funciona. Então, ter limites claros, ter uma margem de erro grande, onde a criança pode experimentar, e ter uma possibilidade extraordinária. Acho que esse é um conjunto que eu gosto, assim, de cenário em ambiente, assim, limites claros, um espaço grande para margem de erro e uma possibilidade extraordinária. Como que a possibilidade extraordinária seria? Que é algo, eu estou oferecendo pelo menos um barco onde a criança pode subir e ter uma experiência evolutiva extraordinária. E aí, é claro, tem a escolha dela entre entrar nesse barco ou não e sobre mim fazer esse barco ser muito divertido. Então, um exemplo disso no Recreio, que você falou, Amanda, com centenas de crianças, né? Seria ter alguns, né, por exemplo, centenas de crianças não dá com um amparador de espaço, mas ter alguns poucos amparadores de espaço propondo coisas específicas, diferentes, e se as crianças querem participar disso ou não necessariamente sempre o adulto propondo, mas o adulto trazendo ideias para algumas crianças que querem experimentar algo extraordinário naquele momento, naquela experiência, né? As crianças é muito louco, porque as crianças elas brincam do que elas sabem brincar. Minha experiência brincando muito com criança é de que elas ficam repetindo a mesma brincadeira só porque elas não sabem uma nova. Elas ficam repetindo as que elas sabem, né? Então, se elas recebem propostas e se divertem com essas novas propostas, é, elas vão espalhando isso, vai se contagiando, né? Então, seria isso, assim, seria ter constante. E aí, o jeito de você ter esses pequenos barcos, para mim, é muito importante o amparador de espaço ter uma relação construída com algumas crianças. Não todas, se possível, né? Mas com algumas crianças ter uma relação, um laço construído forte, porque aí elas vão estar muito mais topando entrar nesse movimento. E aí vai ter umas coisas extraordinárias acontecendo aqui e ali, um espaço livre e limites que não podem ser passados. E aí as crianças, elas têm zona suficiente para escolher o extraordinário e zona suficiente para também fazer outras coisas, né? E descobrir por consequência própria as outras coisas. Então essa seria essa uma estrutura assim que eu vejo, né, no princípio. Tem muito
tem muito do que as crianças fazem que eu não tenho certeza se elas amadurecem psicologicamente depois e deixam de fazer, ou biologicamente depois e deixam de fazer. É uma linha não tão clara para mim ainda. Quais são as coisas que sim, com total certeza assim, de quais são as coisas que se encaixam em amadurecimento psicológico e quais são as coisas que se encaixam em amadurecimento biológico, sabe? Então, é, eu vejo o momento da infância como um momento onde tem algumas coisas que é possível se ter um pouco de paciência com como elas se desenvolvem, sabe? E entender para que cenários a criança tá preparada para encarar ou não. Talvez, por exemplo, existe uma certa idade onde crianças não estão preparadas para interagir, se organizar socialmente entre elas. Entende? Tipo, sem ter um amparador de espaço conduzindo a organização social. Sabe? Tipo, talvez tenha uma idade onde elas só não estão preparadas ainda biologicamente para se organizar socialmente entre elas. Mas se a gente Sim, pega, por exemplo, se a gente pega os estudos do Steiner, só por exemplo, né? A gente pega os estudos do Steiner, eu não acho que eles são escrituras em cima da pedra, não acho que as coisas seguem exatamente desse jeito, ponta a ponta. Mas acho que abre muita porta, que ele fala, né? E a gente pega os primeiros. Tá, então, nos primeiros 7 anos, ela está com o cérebro desenvolvido a certo ponto, onde ela consegue. E o espírito dela, né? Ele não fala só do cérebro, mas também do cérebro espiritual, de uma certa forma. A consciência dela está desenvolvida a certo ponto, aonde ela consegue. Ela aprende mais com o exemplo. Tudo que ela vê, ela vai copiar e vai imitar e vai agir igual. Tá. E aí, depois dos 7 aos 14, mais com histórias, mais com heróis, ela vai ser mais seletiva com quem ela imita, né? E aí, a partir dos 14, ela começa a ter um desenvolvimento cognitivo capaz de construir intelectos ou entender estruturas intelectuais mais complexas. Tá? Se eu vejo a partir disso, eu penso, será que alguém que está em um momento onde a capacidade biológica do cérebro e do compreendimento dela está em imitação, imitação, imitação. É capaz de se organizar, entre outros, numa estrutura social sozinhos, sabe? Entre si. E eu penso se a gente forçar as crianças a fazerem isso tão cedo, ou não só forçar, mas tipo, já não, de boa, colocar ali, não pode criar certas disfunções aonde as crianças criam vícios de comportamento e de interação social que elas carregam depois também quando elas se desenvolvem, porque elas aprenderam a se relacionar assim. Então, não se dá na verdade, estou falando perguntas que eu carrego, assim, sabe? De, de entender isso, de que talvez tenha momentos onde a pessoa não tá com a capacidade ainda de se organizar, de se organizar socialmente sozinha, sabe? Legal ter amparadores de espaço conduzindo com as crianças não conduzindo tipo, tudo que elas fazem, porque eu acho que elas conseguem fazer coisas e brincar e brincar e se divertir e criar e muita coisa que ela consegue fazer. Mas isso que a Cami falou é uma certa liberdade de organização social delas naquele contexto. E é disso que eu estou falando, não de estarem livres para brincar sozinhas, né, mas nesse contexto onde vai se criando uma organização social. Né? eu queria compartilhar um pouco do que eu percebo na minha experiência, assim, e navegar um pouco no que eu estou pensando aqui. Eu vejo muito essas dinâmicas ficarem mais fortes perto dos 9 anos, assim, 9, 10 anos, principalmente no grupo de meninas, porque embora o bullying seja mais frequente no grupo de meninos, eu vejo que as exclusões e panelinhas, e você cabe aqui, você não cabe aqui, é muito presente na vida das meninas a partir dessa idade de 9, 10 anos, assim. Parece que chega um período, assim, antes disso também dependendo dos contextos, assim, depende muito do contexto, mas eu quase vejo em alguns contextos, assim, uma quase crueldade mesmo, assim, de tipo, sabe, delimitar muito fechado os espaços aqui e fazer um movimento de exclusão bastante palpável, assim,
e que eu vejo que vem de encontro com um movimento tipo de certo e errado, cabe, não cabe, só aceito, só aceito, é bom, é ruim, meio que, sabe, uma percepção de que a vida tem muito disso, assim, então vão se criando padrões, e eu tô vivendo isso, assim, nesse momento que eu tô com uma filha de 16, quase 16, 15 para 16 anos, que tá entrando numa escola nova, e assim, sabe, o medo que ela sente, tipo, de estar com um grupo que é o grupo, tipo, normal, o padrão, sabe, de ser aceita lá, de quem que vai ficar comigo, se eu vou ser aceita, nossa, sabe, essa dificuldade, essa desejo de se encaixar, assim. E, e eu vejo muito que quando tem um adulto não necessariamente amparando o tempo todo as brincadeiras ou a interação social, mas tem adultos comprometidos com essa formação, que é essa formação social da criança também, isso minimiza muito. Então, assim, indo em direção ao que a Cami trouxe, né? Eu vejo que em alguns contextos, principalmente escolares ou sociais grandes, por exemplo, o play de um prédio, tem muitas crianças que brincam ali, muitas vezes esse contexto social que a gente vive não permite que a gente tenha adultos amparando o tempo todo essa relação. Mas eu vejo, por exemplo, quando tem adultos preocupados em discutir esses aspectos com as crianças, contar histórias, sabe, mostrar exemplos, colocar isso, assim, por exemplo, eu acredito muito, eu posso estar errada, mas as estratégias que eu uso hoje com as crianças, assim, é muito de trazer histórias sobre o que acontece entre elas, parar a história e conversar. O que vocês acham que esse personagem pode fazer? Como é que você acha que ele está se sentindo? Porque às vezes só o fato de você perguntar para a criança, tipo, como que você acha que é? Que isso produz no ambiente? O que na história, sabe? Como é que você acha que ele está se sentindo? E eles começam a pensar empaticamente sobre o sentimento do outro, sobre, sabe, os pensamentos do outro, eu vejo que isso diminui muito, assim, você não precisa às vezes falar com a criança, olha, você está excluindo, olha isso que vocês estão fazendo é uma panelinha, isso não é legal, mas às vezes na hora que você leva uma história, e aí aquelas crianças começam a pensar sobre aquilo, eu vejo que elas conseguem transpor aquilo, sabe, porque elas vivem no cotidiano, assim, e aí eu vejo o papel do adulto, sabe? O adulto de perceber que está acontecendo aquilo e às vezes criar um espaço para que a criança possa pensar coletivamente sobre aquilo, assim. Eu tenho dúvidas, né, sobre o que a gente pode discutir a partir disso, mas até aqui são as estratégias que eu vejo que elas têm uma efetividade quando você não consegue estar o tempo todo ali mediando isso junto com as crianças, sabe? Amiga, eu queria complementar uma coisa que eu tive uma imagem assim mental enquanto você estava falando, que a minha sensação é que quando está nos 16 anos, na adolescência, tem a identificação da pessoa com a caixa, né? Tipo, cria essa autoimagem de quem a pessoa é a partir da caixa. Então, sei lá, o adolescente, eu jogo vôlei, então eu quero ficar com as meninas, as amigas do vôlei. Ah, eu tenho esse tipo de corpo, eu tenho essa condição, eu tenho esse pensamento. Então, as panelinhas vão se formando a partir das caixas, né, da identificação com as caixas. Mas nessa fase que eu vi, que eu observei, que era teve nos 3 anos, nos 4, nos 5, nos 6. E aí me pareceu isso que o Israel falou lá no começo, que é quase uma repetição de algum padrão que elas veem no adulto Sim. de juntar e de afastar. E Mamãe. também quase como uma posse. Sabe quando uma criança brinca com um brinquedo e esse brinquedo é meu e eu não quero que nenhuma outra criança brinque com esse brinquedo? Então tem quase essa simbiose do tipo, você pode estragar isso que é precioso para mim. E aí, para mim, parece que era uma oportunidade muito genial de ensinar inclusão de alguma forma e a construção social, mas sem ir para o certo e errado, sabe? Sem tipo, seu amiguinho vai ficar triste, você não pode fazer isso. É, então a minha curiosidade é da onde vem tipo a semente das crianças fazerem isso? E eu sinto tristeza que eu tive que sair, eu perdi uma parte da conversa. Mas será que continua gravando? Continua. Continua. Mas Mamãe, é isso, descobrir como navegar e como
trazer essa semente para crianças tão pequenas, para que talvez elas cheguem na adolescência e tenham outras possibilidades na caixa de ferramenta delas, né? Só um minutinho. E eu vejo assim que quando isso acontece com crianças muito pequenas, como você disse, 3, 4 anos, 5 anos, i- isso, assim, a minha experiência me conta que isso não é natural da vivência de uma criança dessa idade, sabe? Tipo, não é um comportamento natural. Porque quando elas estão num contexto em que a competição não baliza o contexto, eu vejo que as crianças, elas são muito inclusivas. Muitas vezes elas nem percebem diferença, sabe? Às vezes tem uma criança ali que tem uma atipicidade, tem uma deficiência, e aquilo não é o menor problema. Eu vejo que quando elas vão chegando no segundo período, que é tipo 5 anos, 6 anos, aí essas regras sociais começam a ficar mais fortes e aí começa a aparecer, sabe? Esse é diferente, esse é certo, esse é errado, assim. Mas antes disso, eu só consigo pensar que é espelhamento dos contextos em que elas vivem. Agora, eu também percebo, eu estou buscando muito na minha experiência o que eu estou dizendo aqui, mas eu também percebo que existem algumas crianças que às vezes estão mais dentro desses circuitos, dentro desses contextos, e que elas acabam exercendo um poder, por exemplo, na escola, sabe? Tem algumas crianças que parece que elas já vêm de um contexto de mais competição, um contexto, às vezes, também que elas estão lutando, né? Agindo por sobrevivência. E eu vejo que existem algumas crianças que imprimem essa característica para o grupo também. Sabe, elas começam a exercer uma liderança, que é uma liderança nesse sentido, que não é uma liderança para crescimento, mas uma liderança que pode ser até destrutiva. E às vezes elas começam a exercer esse exercício em outras crianças, e aí essas crianças, para não serem excluídas, acabam entrando também nesses jogos de exclusão. Então, essa questão eu acho que é legal a gente discutir também, sabe? Essa esfera de poder que algumas crianças exercem, interferindo nas outras, influenciando outras crianças também, sabe? Mas, de fato, nessa idade, eu considero que o ambiente que tem moldado esses comportamentos, porque não é do desenvolvimento, sabe? Não é. Eu tenho, no desenvolvimento, né, quando a gente está falando de pediatria, né, eu acompanho o desenvolvimento e tem a fase lá, então, 2 a 3 anos, a criança ainda não sabe compartilhar, né? Tem crianças diferentes, mas assim, teoricamente a criança está aprendendo nessa primeira parte o que que é o meu, né? Então, assim, eu falo o quanto que é importante para os pais saberem disso, para não querer que a criança fique dividindo as coisas, porque é uma fase importante da criança também saber o que que é dela, né? Para depois, por exemplo, eu não vou compartilhar o meu namorado, não vou compartilhar, né? Então, assim, sobre isso, não é sobre egoísmo, é sobre saber o que que é valioso para ela, o que que pertence a ela. Então, essa fase, até uns 3 anos, é uma fase que a criança ainda não compartilha. Então, eu até, quando eu estou com os pais, eu oriento que, assim, se está brincando, como é que a gente faz? Se você brinca muito divertidamente com outra coisa, alguma das crianças vai se interessar pelo outro brinquedo e vai sair do brinquedo da disputa, que eu acho que é mais ou menos o que o Israel trouxe em crianças mais velhas. Se você inventa um contexto, né, você enquanto adulto coloca um contexto que é muito mais divertido, né, a atenção da criança vai se voltar para aquilo ali que é mais divertido e até do adulto vai se voltar para aquilo que é ali mais divertido. E você falando sobre essa relação do poder também fez um link aqui para mim do que o Israel falou sobre como que a gente pode ser a presença de poder, de liderança, né, para esse tipo de liderança. Porque se é numa fase que a criança está lá, ainda não tem maturidade para isso, vai, né? Vamos dizer, até os 3 anos, ela não tem maturidade para isso, você está exercendo essa liderança, fazendo esse movimento de brincar com outro brinquedo para que aquilo também se torne interessante e elas possam cada um ter o seu interesse atendido e se sentir feliz com o que está fazendo ali, não está vendo o outro, né? Que eu até falo assim, o brinquedo brincado é mais legal do que o brinquedo parado.
Então, brinca com o brinquedo que dele se torna é, atrativo. E quando a criança está brincando com o brinquedo, aquele brinquedo que a criança está brincando é mais atrativo. E você falou também nessa questão, né? As meninas, né, dos 8, 9 anos, para mim, percebo 8, 9 anos, é a idade, né, da exclusão. E até eu tenho a minha sobrinha. Uma vez chegou chorando na casa dela, tinha os pais separados, e para minha cunhada, que é a madrasta, né, e na casa do meu irmão, chorando, que ela não tinha amiga, que ela ficava sozinha, que todo mundo excluía ela. E ela, assim, daí minha cunhada ficou super, né, comovida, não, ó, você tem que ir lá na escola, ver o que que é isso, falou pro meu irmão. Chegou lá, falou, o quê? Ela, imagina, ela é amiga de todo mundo, tem disputa para quem quer sentar com ela, brincar com ela. Então, também eu percebo que além de ter uma coisa social, ainda tem uma questão de experimentar esse sentimento. Então, eu também vejo isso como as crianças também escolhendo desenvolver habilidades que vão ser úteis na vida adulta. E a questão da adolescência também, para mim, tem muito isso, né? Até tem uma parte, eu fiz uma vez uma aula, né, sobre adolescência e falando, né, o adolescente ele sente intensamente as pequenas coisas para ganhar, não era essa palavra que eu usava, né, na mais que a gente tem aqui, para ganhar matriz, para quando acontecerem as coisas grandes, ele saber lidar. Então eu vejo esse movimento acontecendo, né, com as crianças pequenas, então essas coisas acontecendo em ambientes onde elas estão experimentando essas coisas num, num, num degrau né, assim, menor, para elas ganharem matriz para quando as coisas forem acontecendo maiores lá na frente, né? Então, uma amiguinha que exclui, depois um término de um relacionamento, por exemplo, com um namorado, né? Ou um término de um casamento. Então, assim, eu acho que isso também é um ganhar de matriz, né? Que vai acontecendo. É isso, joguei. Sem dúvida, eu também acredito que essas experiências moldam muito futuros comportamentos. Por isso, mais uma vez, que eu acho que esse amparamento de espaço, ajudando a criança a pensar sobre essas dinâmicas sociais, é essencial, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre educação socioemocional das crianças nas escolas, eu não acredito que a melhor forma de fazer seja a forma como tem sido feita. Mas eu acredito que as escolas têm que ter espaço nos seus currículos para que a gente possa conversar sobre os conflitos, para que a gente pare uma aula inteira. Tá acontecendo esse conflito, fulano chegou com essa queixa, sabe? Tipo, estamos com dificuldades na nossa sala nesse determinado aspecto. Como que a gente pode pensar sobre isso e fazer perguntas e deixar as crianças conversarem sobre isso? Porque às vezes as crianças estão participando dessas dinâmicas e elas não têm ninguém, nenhum espaço em que elas podem, sabe, conversar sobre isso. E às vezes, assim, uma conversa gera um insight para uma criança, sabe? Tipo, não é isso que eu quero produzir no ambiente, não é isso que eu quero causar. A consequência disso é essa. Que às vezes a criança por si só ela não deu conta, sabe? Então eu acredito mesmo que, assim, inclusive eu acredito que as escolas tinham que cuidar muito mais desses aspectos sobre as coisas que acontecem lá na dinâmica do pátio, da sala de aula, a disputa do brinquedo, porque qualquer outra coisa, e brincar, né? Então eu vejo que essa educação, assim, para a vida social, não no contexto formal que a gente entende por educação, mas é importante, sabe? Eu, Às eu vezes a sei. gente nem se dá conta de que a gente, às vezes, está produzindo aquele comportamento, às vezes a criança nem está percebendo o que ela está criando no ambiente, sabe? Eu achei lindo isso que você falou, das próprias crianças encontrarem as soluções, né? Tem um exercício da disciplina positiva que eu gosto muito, que chama reunião de família. E, né, os problemas da casa, né? Cada um vai escolher, vai ter um espaço para escrever aquilo, para deixar aquilo registrado, vai saber que vai ter um momento para aquilo ser olhado por todo mundo, e todo mundo vai ter um foco na resolução do problema, né? E não um foco no problema. E daí tem um espaço para testar,
né? E para mudar de opinião e para ver o que que é que aquilo gerou. Então, eu acho assim que essa dinâmica, para mim, assim, ela é tão valiosa porque ela cria uma mentalidade diferente, uma mentalidade de que, primeiro, o que é uma questão para mim vai ser ouvido em algum momento, né? Essa questão, todo mundo vai estar, que está no mesmo grupo, vai estar com foco na resolução daquilo, e às vezes a resolução daquilo, a solução vai vir, né, de alguém que a gente nem esperava, às vezes, de uma criança bem pequena, ou, né? Então, não é uma coisa hierarquizada, e ao mesmo tempo também dá espaço para que todo mundo experimente essa nova coisa sem ser uma regra definitiva, que, olha, agora, então, a partir de hoje vai ser isso e pronto, acabou. Então, porque eu percebo que na vida não tem consequências tão absolutas, né? As consequências, elas são moldáveis, né? Mesmo algumas coisas que as pessoas acham drásticas, né? Sei lá, uma gravidez na adolescência, também é uma coisa que não é entendida só de uma forma, né? De um contexto fechado. Então, eu percebo que ter esse espaço para falar e todo mundo ter voz de fala para encontrar a solução e já ter uma cabeça com foco na solução, eu percebo que as famílias que usam, as crianças depois, ficam com menos questões para as reuniões de família e os pais também, porque na hora que as coisas acontecem, todo mundo já está com essa mentalidade de vamos resolver, todo mundo pode ter alguma coisa para ajudar a resolver isso aqui e vamos testar isso para ver se vai dar certo, né? E qualquer coisa a gente muda. Então eu percebo que tudo fica mais leve, mais fluido. Minha internet tá travando bastante, pessoal, então me avisem qualquer coisa, tá? Vou desligar a câmera só para não travar na hora que eu tô falando. É, uma coisa que vem para mim também é que as crianças, elas não têm repertório de como adultos brincam uma brincadeira. Por exemplo, essa ideia de crianças brincarem de coisas completamente diferentes do que a vida adulta é algo relativamente novo. Assim, antigamente, os exemplos que a gente tem em comunidades indígenas ou povos mais antigos é que essas crianças elas brincavam do que e antes do capitalismo crescer tanto, é que elas brincavam do que os adultos faziam quando eram mais velhos, maiores, né, do que os adultos faziam. Então, as crianças brincam de correr e de caçar coisas pequenas, os adultos caçam coisas grandes. As crianças brincam de tecer e costurar umas coisinhas, porque os adultos costuram grandes coisas. As crianças brincam vão no rio, que é o mesmo lugar que os adultos vão. Aí mais para trás, na época medieval, as crianças brincam de espada e de guerra, porque é o que os adultos fazem quando eles são maiores, as crianças. Então, tem uma certa forma de que era comum as crianças brincarem do que do que os adultos faziam, como uma forma até um preparamento, e é normal nos animais, né? É uma coisa que o ser humano tinha, mas é uma coisa natural nos animais. Todos os animais bebês brincam daquilo que eles comem. E em algum momento a brincadeira na sociedade começou a mudar para coisas completamente diferentes do que os adultos fazem, ou coisas completamente distintas, ou brinquedos, e eu não tô falando que isso é ruim, não tô falando que isso é bom, mas de uma certa forma a gente criou um mundo à parte para as crianças, imaginário nesse sentido, com os brinquedos, né? E elas, de uma certa forma, elas precisam inventar, ou não inventar, mas elas se criou uma cultura de como as crianças brincam essas brincadeiras, né? E, e, e essa cultura é medida pelos próprios parâmetros das outras crianças, como as outras crianças brincam. E acho que eu tenho uma suspeita de que falta repertório para o universo cultural das crianças, de como essas brincadeiras seriam brincadas por, por um ser humano maduro, sabe? Ou por um ser humano mais responsável. Elas não têm repertório de como se brinca esconde-esconde de uma forma inclusiva, ou pega-pega, ou outras brincadeiras, porque não vem adultos fazendo isso, né?
e a única referência que elas têm é como as outras crianças se comportam. Então, essa, essa é uma coisa que fica para mim assim de. Não tô falando, não sei ao certo qual é o caminho, assim, acho que um pouco dos dois, talvez, mas eu vejo dois caminhos, assim. Um caminho de tantos adultos darem mais referência para as crianças, de como se brincar essas brincadeiras de uma forma mais responsável, assim, e elas descobririam um outro jeito de brincar isso, com próprios adultos brincando e dando, mostrando, né? Porque elas não têm ideia. Então, isso é uma coisa. Outra também é desenhar brincadeiras que, de uma certa forma, elas consigam se inspirar mais em como adultos, como os adultos atuam, no sentido de desenhar brincadeiras que façam, que estejam mais integradas com, com a vida de um ser humano vivo, que se diverte também, mas com a vida de ser humano vivo, assim. Então, esse é, é, é o que eu vejo, assim, falta essa referência também nas estruturas, na forma como elas brincam. Israel, eu acho que você trouxe uma contribuição que, para mim, abriu o ponto central do que a gente está falando aqui. Porque as crianças ainda vivem numa cultura baseada em competição. As brincadeiras são competitivas. As brincadeiras têm prêmio no final. O prêmio não é a brincadeira, a sensação prazerosa de brincar ou que a gente descobre enquanto a gente brinca. Muitas vezes você vai, por exemplo, num buffet de festa infantil. Aí tem o chocolate no final para a criança que conseguir ser pega por último, a criança que conseguir atingir aquele objetivo. As lógicas das escolas, embora tenha melhorado, esteja melhorando, elas ainda são baseadas em comparação, em competição. Ainda tem o aluno que é brilhante, o aluno que não é brilhante, a nota da prova menor, maior. Então, essa cultura que as crianças são inseridas, óbvio que elas vão criar estruturas de competição entre elas, porque o repertório delas, muitas vezes, é baseado em quem ganha e quem perde, né? As dinâmicas educacionais, as dinâmicas relacionais na vida delas tipo, você tá certo, você tá errado, isso foi bom, isso foi ruim. Então, quanto mais a escola, por exemplo, esse contexto que a Camille está, não cuida de promover também contextos de brincadeiras colaborativas, em que todo mundo ganha, em que o ganhar seja o brincar, e que, sabe, quanto menos se importa em chegar num resultado final, menos essas dinâmicas também elas vão acontecer, porque elas promovem isso, sabe? Tipo, tudo eu acho que realmente esse ponto de como as crianças brincam, qual é o repertório, como a gente ampara esses espaços de brincadeira e quanto a gente põe o ganhar e perder como centro das coisas, mais as crianças vão competir entre si ou não. Até uma determinada idade em que isso, do ponto de vista evolutivo e de desenvolvimento, é uma coisa já esperada e realmente vai acontecer. Isso para mim foi bem, bem importante que você trouxe, sim. Uhum. E uma outra coisa que vem, agora vem também você, Amanda. Travou. O Israel travou e eu tinha falado no começo que eu preciso sair às 11. Então, sinto tristeza por não seguir o assunto, mas vou sair às 11 e depois propor um outro de Ó, horário também para ver se vai. funciona para todos. Foi? É Tá me ouvindo? mais. Agora Agora voltou. sim. Tá bom. Tá. Então, uma coisa que voltou, tá me ouvindo? Meio Tá. cortado, mas Tá me melhorou. ouvindo? Alô? Tá bom. Tá bom. Um, muitas vezes se fala assim de que as crianças copiam os adultos, mas muitas vezes eles criam algo muito diferente que os adultos criam. Tipo, eu nunca vi um adulto cochichando no ouvido do adulto, assim. Pelo menos eu nunca vi nos ambientes onde eu tô, sabe? E nunca vi representações idênticas, assim. Então, eu podia dizer que elas copiam talvez de filmes, de lugares assim, mas ainda para mim parece um pouco estranho, de por que elas copiariam isso e não necessariamente outras coisas que elas também vêem nos filmes. E aí, o que
o que eu percebo com isso, na verdade, então, é que não é que elas copiam a cultura dos adultos ou a forma como os adultos fazem as coisas. Elas copiam o totter. Elas pegam o totter e elas dividem o mesmo totter com esses adultos. O totter de certo e errado, o totter de ganhar alô, Voltou. Voltou. a, alô, voltou. Voltou, parou quando você estava Elas falando do não poder necessariamente de ganhar. copiam voltou mesmo ou tá travado? Já Não, voltou. delay, Pode já só com delay agora. Tá. Não percebi. Acho que acho que tá difícil para ele hoje, né? Enquanto ele não se estabiliza, eu queria dividir com vocês uma coisa para ouvi-los, assim, ouvi-los. A minha filha, uma das minhas filhas, ela viveu um contexto em que ela excluiu outras crianças, em função de um vínculo que ela criou na escola, em que a gente foi percebendo assim que ela queria muito ser aceita por uma determinada criança, que tinha muito poder e que usava de uma raiva inconsciente para estabelecer esse poder, assim, de uma certa grosseria no tom de voz, um certo comando, assim, e de alguma forma a gente investiga, mas a minha filha se atraiu por isso e quis fazer parte disso, quis ser aceita por essa criança. E ela estabeleceu dinâmicas de exclusão de outras crianças, assim, e aí, com o tempo, né, mediando isso, a gente foi vendo o que que acontecia e tal, e aí a gente chegou num ponto em que ela percebeu que a outra criança exercia poder sobre ela. E aí, mesmo uma mediação, assim, parental mesmo, dizer, sabe, tipo, filha, essa criança, ela pode não ter poder sobre você, sabe? Você pode limitar o poder, você pode pensar, tipo, essa pessoa não manda em mim, ela não tem poder, eu não permito mais. E é muito interessante porque ontem à noite, antes de dormir, assim, foi bem recente, assim, ontem à noite a gente estava conversando e ela me contou, assim, que mãe, a fulana de tal, quis mandar em mim, falou grosseiro comigo e eu senti muita tristeza. Aí ela até começou a chorar, sabe? Ela falou, me deu muita vontade de chorar, mamãe, sabe? Tipo, foi muito triste, assim. E aí, na hora, eu fiquei com raiva e usei minha raiva e falei, falei para mim, ela falando, eu falei para mim mesma, tipo, a fulaninha não manda em mim. E aí ela falou, olha aqui, você não manda em mim, e eu não gosto que você fala comigo desse jeito, né? E aí ela cortou isso, eu falei, viu como a sua raiva, né, foi útil nesse momento, assim? Porque eu vejo também que é importante a gente falar sobre a diminuição dessas dinâmicas, mas é importante também ensinar a criança a também usar a raiva dela para se posicionar nessas dinâmicas. E, inclusive, a raiva dela para poder iniciar contatos sociais, não só esperar também que ela seja aceita pelo grupo, mas entrar no grupo e dizer: ah, eu quero brincar aqui, ou tudo bem, meu nome é tal, e eu quero brincar com vocês, porque às vezes a criança também ela fica suscetível nessa dinâmica sem usar a raiva dela para mudar isso também, sabe? Então, veio de encontro com o que a gente está conversando hoje, que às vezes a gente fala muito sobre as crianças que produzem essa realidade, mas tem as crianças também que às vezes se posicionam como vítimas e que elas podem usar a raiva dela para sair desse papel de vítima e criar uma nova realidade também. Importante falar sobre isso também Eu, quando a gente fala de exclusão. eu acho que você trouxe um ponto, Amanda, que para mim junta as duas pontas, sabe? Que é, então eu sou o cuidador ou eu sou o amparador de uma criança que está recebendo essa situação. O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades para eu trazer? E o oposto, eu sou o cuidador ou o amparador da criança que é quem promove a exclusão. Quais as conversas, quais os caminhos, quais as possibilidades para apresentar para essa criança? Então, tanto como pais, sabe, cuidadores e responsáveis por aquela criança, ou também na cena de como o amparador daquele espaço, numa escola, ou você falou, Amanda, no playground do prédio, não tem ninguém lá, tem eu.
Tipo, o que que eu posso fazer para trazer uma outra possibilidade para essas crianças? Legal. Que legal, muito valioso isso que você trouxe, Amanda. Realmente, estruturas de poder só existem porque tem pessoas embaixo sustentando elas. Eu fiquei imaginando, a gente está tentando fazer um trabalho muito louco, é uma revolução cultural na cultura dos adultos, né? E esse trabalho é tão desafiador e tão importante para uma criança que queira fazer uma revolução cultural na cultura das crianças. Vai tirar as hierarquias das escolas, pegar o centro dela e criar uma nova cultura de crianças. Ah, eu teria amado se alguém tivesse me dado essa missão quando eu era criança. Eu teria super me divertido, assim. Enchido minha infância de propósito. Eu estava falando antes, de que muito se diz sobre as crianças copiarem a cultura dos adultos, mas eu não acho que elas copiam a cultura dos adultos, exatamente a forma como os adultos se comportam. Eu acho que elas copiam o tóter dos adultos. Elas pegam os tóter dos... Ih, travou de novo, meu Deus do céu. Todo Não, mundo... não, Não? Tá travou não. Ah, tá. funcionando. Que Ah, bom. tá. Então, elas copiam os tóters dos adultos, que é o ver como certo e errado, o ganha-perde, o preciso me safar, preciso sobreviver, preciso pertencer. E os tóters dentro dela criam uma nova cultura, que não é a cultura dos adultos, porque elas não têm... São seres humanos diferentes, com cérebros com desenvolvimento diferente, com maturidade diferente, mas elas criam um representativo, ou elas criam uma cultura das crianças, semelhante, que tem uma certa similaridade, porque tem o mesmo tótem por trás, mas com elementos diferentes, porque são crianças. Então, isso, porque o que cria a nossa cultura é o nosso tótem, é o tótem que a gente carrega. E eu acho que elas acabam criando uma cultura própria de um patriarcado infantil, porque elas pegam o mesmo tótem que a gente e agem a partir desse tótem, né? Então, para mim, reforça o quanto é importante os tótems que a gente desenha ou oferece para as crianças, né? Em, eu, feliz com o nosso papo de hoje, acho que eu encerraria agora esse momento de descoberta sobre as estruturas. Que papo, não imaginei que a gente ia falar sobre isso, que interessante. Estruturas sociais do mundo infantil. É, que legal. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente até agora reunião, né, Jess, sobre a outra camada, mas eu queria muito participar dessa reunião e minha internet não está funcionando de jeito nenhum. Eu não acho que eu vou conseguir estar com mais força. Tudo bem se a gente remarcar a reunião de agora para você? Aceito. Aceito até porque esse conceito do groundness, eu ia até pedir para você fazer uma abertura contando um pouco mais. Acho que você tem uma profundidade maior para a gente iniciar esse assunto com esse contexto. Uhum. Sim, vamos fazer assim. Eu vou mandar um horário e sugestões. Eu consigo hoje à tarde também, se vocês conseguem, mas enfim, vamos conversar no grupo para encontrar um horário que funcione para a gente ter esse papo, E, tá gente, bom? eu tenho uma proposta também, porque eu tô vendo que no grupo tá criando como três frentes, Conversas assim, diferentes. né? E aí eu acho que seria importante a gente ter lá fixado, talvez vai mudar o horário, mas tipo, deixar fixado no WhatsApp quais são os dias e quais são os tópicos, os propósitos de cada reunião, Uhum. para a gente, sabe, eu quero estar aqui, eu não quero estar aqui, Sim, ficar mais claro. legal, perfeito. Tá, massa. Fico feliz, vou movimentar isso nos grupos. Um beijo, gratidão por essa segunda-feira e esse papo para vocês. Até logo. Até Até. logo. Tchau. Beijo. Tchau.